Oi? Muito bem. Continuando com a nossa minissérie, os 5 pontos do calvinismo, estamos hoje no quarto ponto aqui, graça irresistível, e hoje essa doutrina é uma doutrina que, desses 5 pontos, a maior divergência está nela inicialmente. Claro, todos os outros pontos com a doutrina arminiana têm as divergências, mas a divergência inicial está nesta doutrina de hoje, da graça irresistível. Ela vai ser fundamental, ela é fundamental para entendermos as principais divergências doutrinárias entre o calvinismo e o arminianismo. Então a gente vai entender por que a principal divergência está nela. Lembrando então rapidamente a questão histórica, os alunos, os discípulos de Calvino e os discípulos de Armínio, justamente porque ambos aí estão em datas diferentes, não se conheceram, né? Então os discípulos desses homens tiveram aí um embate teológico. Os discípulos de Armínio levaram um documento à igreja holandesa discordando de alguns entendimentos sobre a salvação que Calvino tinha escrito. Então os discípulos de Armínio levam para a igreja holandesa, e então a igreja holandesa responde esse documento, eram 5 artigos, com 5 pontos também, contradizendo o que os arminianos trouxeram, ou os remonstrantes, ou os que protestaram. Então é formado os teólogos de Dort, porque foi na cidade de Dort, na Holanda, que foi feita essa reunião, que durou aí 7 meses, para resolver essa controvérsia doutrinária sobre a salvação. Só lembrando, gente, importante, o calvinismo não trata só de salvação, tá? Aqui foi um ponto, um recorte da doutrina que Calvino sistematizou, organizou, ele não inventou nada, ele fundamentado nas Escrituras, sistematizou doutrinas. E a doutrina da salvação também foi sistematizada, e foi esse o ponto de divergência dos alunos de Armínio. Tá? Lembrando que também Armínio foi um pastor reformado, deu aula de teologia em universidades, então ele era da igreja reformada da Holanda, mas ele tinha discordâncias a respeito da salvação. E quais foram as respostas dos calvinistas? Foi o que ficou conhecido depois, muito depois, como Tulip, né? Os 5 pontos do calvinismo. Já vimos os 3 primeiros, estamos aqui no quarto, graça irresistível. Vamos lembrar então cada um em uma frase, em uma definição. Depravação total é a condição, o estado de morte espiritual de todo ser humano, morto espiritual, que manchado pelo pecado possui todo o seu ser corrompido. Por isso é total, tá? É total de toda a abrangência do ser humano está corrompida pelo pecado. Sua mente, suas emoções, suas vontades, seu corpo, tudo isso. E o que isso faz? Qual é a consequência disso para a salvação? O ser humano é incapaz de querer ir a Deus e de poder ir a Deus. Incapaz. Não há capacidade humana em si, naturalmente, para o ser humano querer a salvação que vem de Jesus Cristo. Não há essa capacidade, nós vimos isso no primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a solução para o ser humano? Deus tem que agir de alguma maneira. Na eternidade, com seus decretos, ele elege incondicionalmente, ele escolhe incondicionalmente, desde antes da fundação do mundo, aqueles que serão salvos. Unicamente por sua graça, livre graça e misericórdia, não havendo no ser humano qualquer coisa que fizesse Deus agir depois. Não há condição no homem, afinal ele é morto espiritualmente. Por isso não há condição no homem para que o homem faça com que Deus haja após alguma ação sua, ok? Então essa é a eleição incondicional, vimos isso também. E o último ponto que nós vimos na última aula foi a expiação limitada, a letra L, que diz o seguinte, que a eficácia salvadora da expiação que Jesus realizou na cruz. O que é expiação? É remover o pecado. Expiar é remover o pecado. A eficácia dessa remoção não é para todos, sem exceção, mas para aqueles para os quais Deus, ou aqueles a quem Deus elegeu. É somente para esses, tá? O seu povo, os que foram eleitos incondicionalmente. A morte de Cristo não foi por todas as pessoas, sem exceção, nem foi para possibilitar a salvação.
Não. O que nós dizemos é, com respaldo bíblico, que a morte de Cristo foi para as suas ovelhas, foi para o seu povo, foi para aqueles a quem ele elegeu. Esses são os 3 primeiros pontos. E hoje vamos entrar no 4º ponto, graça irresistível. Vamos então definir primeiro essa doutrina. Uma pergunta inicial para a gente começar aqui a matéria nova, né? Por que algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, a mesma mensagem? Umas creem e outras não. Tá me dizendo, já sei, pastor. Eleição. Respondido, obrigado, nota 10. Sim, de um ponto de vista de decreto de Deus, de um ponto de vista da soberania de Deus, que nós não temos acesso a isso, essa resposta está certa. A eleição define isso, certo? Mas vamos imaginar aqui ao ponto de vista humano, né? Vamos tentar 2 irmãos gêmeos que foram criados da mesma maneira na igreja, que ouviram a mesma mensagem. O que faz com que um deles tenha uma postura diferente em relação à pregação do Evangelho? O que faz com que um creia e o outro não creia? Pergunta para você, por que você creu e uma pessoa que você conhece que não é cristã não creu? E também ouviu a mensagem. Por quê? Como é que você responderia isso? Tira a eleição por enquanto. Como é que você responderia isso? Dificilmente você falaria assim, porque eu entendi mais do que ela, porque eu fui mais sábio, fui mais esperto. Dificilmente você responderia isso. Você jogaria a responsabilidade para você, né? A maioria de nós diria assim, porque Deus me tocou, né? Se não fosse a graça de Deus, até os que não são calvinistas dizem isso. A oração de um arminiano e de um calvinista são iguais para quem não crê. Qual é a oração? Senhor, toca o coração, não é isso? Seja calvinista, seja arminiano, nós oramos nesse sentido. Senhor, que ele entenda, abra a mente dele, fale ao coração. A oração reconhece uma soberania, certo? Se Deus não fizer, não há condição. Então, mesmo na oração, o arminiano tem uma questão de soberania de Deus, da ação de Deus, para que alguém seja salvo. Então, essa doutrina de hoje vai nos ajudar a compreender por que alguém crê e outro não. Sendo que as duas pessoas ouviram a mesma mensagem. Foram criadas do mesmo jeito na igreja, ouviram o mesmo evangelho, né? O que nós vamos dizer então é que a graça de Deus foi decisiva para que a pessoa dissesse eu creio. É essa a doutrina da graça irresistível, tá? Então, como eu disse, na perspectiva dos decretos de Deus, a eleição responde essa pergunta, porque ela ocorre na eternidade, antes da fundação do mundo. Atos 13:48 e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. De novo, e creram todos os que haviam sido destinados. Eles creram por isso, porque eles haviam sido destinados. E o que a doutrina da graça irresistível vai dizer para nós é que, se Deus escolheu alguém, como nós cremos na eleição, antes da fundação do mundo, se Deus escolher alguém para ser salvo, essa salvação vai alcançar essa pessoa. Irresistivelmente. A salvação vai alcançar. Não tem como não alcançar se essa pessoa é uma pessoa eleita. A doutrina diz que ninguém pode resistir ao chamado de Deus para sempre. Então a eleição, quando chega na vida de alguém, quando aplicada, ela não pode ser resistida finalmente, porque a pessoa é eleita. Pergunta, será que tem como um eleito não ser salvo? Não dá, certo? Como é que ele vai ser salvo no tempo de vida dele? Ele vai ser alcançado por uma graça que ele não vai poder resistir. Em algum momento a graça vai alcançá-lo, porque ele foi eleito, tá? É essa aplicação do Espírito Santo. A teologia vai chamar isso de vocação eficaz. Nós já tivemos uma aula sobre isso, ou chamado eficaz, tá? Porque a graça irresistível vai ser o resultado lógico e teológico dos outros pontos, né? Se o ser humano é incapaz de querer ou poder ir a Deus, depravação total, certo? Ele é incapaz. Se Deus elege alguns para a salvação, e se Cristo expiou na cruz os pecados destes,
Qual é a consequência lógica? Deus vai alcançá-los. Não dá para fugir disso. Tá? E esse alcançar de Deus não é frustrado. Vai acontecer eficazmente, porque Cristo morreu por aquela pessoa. O processo da Trindade, então, é: o Pai elege, o Filho conquista a salvação e o Espírito aplica essa salvação naquela pessoa. O Pai elegeu, o Filho conquistou a salvação, expiando os pecados, e o Espírito agora, a esses, vai aplicar esse processo de Pai e Filho. Tá? Então, essa doutrina diz respeito ao Espírito aplicando a eleição do Pai e a expiação do Filho. Chegou na pessoa a salvação. Bom, esse termo não é o melhor, assim como expiação limitada também não é o melhor, mas é um termo que a gente consegue entender. Tá? Não é o melhor para expressar a doutrina, porque pode trazer mal entendido sobre o termo irresistível. Por quê? Porque a ideia desse termo irresistível parece dar a impressão de uma luta do homem com Deus. Eu não quero ver, parece que está resistindo, tá? Deus está forçando alguém contra a vontade. Não é essa a ideia, tá? Isso é um espantalho que se criou sobre o calvinismo, que Deus está forçando alguém a ser salvo e a pessoa não está querendo e vai contra a vontade. Isso não é verdade. Por muito tempo, logo no início da minha conversão, eu pensava assim: não, Deus vai contra a vontade mesmo. Mas não é isso que o calvinismo ensina, que a doutrina reformada ensina. Nós vamos ver qual é a ação de Deus. Qual é preferível, então? Chamado eficaz, ou vocação eficaz. O que é algo eficaz? Quando um remédio é eficaz, é porque ele cumpre o seu propósito. Ele foi eficaz, ele resolveu. Não é? Então, aqui, um outro nome para graça irresistível pode ser graça eficaz. É que ela vai cumprir o propósito. Ela vai dar certo. É esse o ponto. O chamado interno, sobrenatural, soberano de Deus, vindo de um chamado externo, ou seja, a pregação do Evangelho, está lá na praça alguém pregando, tem muitas pessoas, alguém está falando de Jesus, da salvação. Um creu. Desse chamado externo, teve um chamado interno, que é algo sobrenatural de Deus, é algo que Deus faz internamente soberano. O que ele faz? Ele transforma o coração do pecador, dá vida a esse coração para que essa pessoa creia. Esse chamado é interno. Então, um ponto importante para tirar esse espantalho de que Deus está forçando alguém contra a vontade, Deus não faz isso. O que Deus faz? Deus muda a vontade. Deus transforma a disposição do coração. Deus dá vida. Vivo, a pessoa diz: eu creio. Ela não está lutando com Deus, creia, não quero, não é isso. Ela está resistindo. Até o momento que o Espírito Santo transforma a disposição interna do coração e agora o vivo diz: eu creio. E a confissão de fé, como nós vamos ver, diz: livremente vai a Deus. Porque agora ele foi transformado. O seu coração responde agora à transformação, tá? Deus muda a vontade, Ele não força a vontade, Ele muda a vontade. Só que aí você pode dizer: que Deus é esse que muda a minha vontade? Aí você vai bem-vindo ao Deus soberano. Aí está a soberania de Deus. Se essa pessoa foi eleita, se Cristo expiou os seus pecados, Deus num dia, em um determinado momento, vai mudar o coração. Essa pessoa vai livremente querer. É esse o ponto da graça irresistível. Tudo bem? Deus torna vivo o morto espiritual, para que ele então creia e se aproprie da expiação que foi feita por ele na cruz. O que irresistível, eu falei isso, né? Quando o eleito é chamado interna e eficazmente, olha só, ele ouve a voz do pastor e segue. Não há possibilidade de não seguir. É isso que quer dizer irresistível. O eleito é chamado lá dentro e o coração é mudado. Ele ouve a voz do pastor e ele diz: é o meu pastor. Não tem condição de não seguir o pastor. Vamos lá. O que esse termo não quer dizer irresistível?
que o ser humano está lutando com Deus, porque Deus está forçando o ser humano a algo. Tá? O homem não é convertido à força, sendo arrastado contra a vontade. Nós não cremos assim, isso é muito espantalho. Tá? Que o chamado do Evangelho não possa ser resistido ou rejeitado. Você fala, pastor, mas eu já conheço muita gente que está resistindo há muitos anos. Sim, nós concordamos com isso. O ser humano resiste, porque ele é morto. O morto vai resistir mesmo. Esse irresistível não é que o ser humano não possa resistir em momento algum. Ele vai resistir e pode resistir por muito tempo, inclusive. Tá? E também não quer dizer que a vontade humana é anulada ou violada. Também é um espantalho dizer que Deus elimina a nossa vontade e age violando a vontade. Essa resistência é mais no sentido de colocando obstáculos. É mais no sentido de colocando obstáculos, porque vez ou outra, né, a gente fala do evangelho para a pessoa, ela coloca um obstáculo aqui, mais para frente eu aceito. Isso, são resistências que provavelmente você não tenha se convertido na primeira vez que ouviu o Evangelho. Provavelmente não. Era algo que eu entrava aqui, por aqui, por muitos anos. Você foi deixando, até que um dia o Espírito agora chega. O Espírito vence essa resistência. E ele abre o seu coração. Enquanto ele não abre o seu coração, você resiste sim. O ser humano resiste sim. Cria os obstáculos, se faz de surdo, é cego. Tá? Então há resistência. Nós entendemos que há sim resistência. Pois não? Quando eu comecei a vir para a igreja, no ano passado, e eu achava isso estranho, né? Porque eu venho né, de muito tempo da Assembleia. Okay. E que tinha um apelo. Sim. Né? E eu achava estranho, eu falei, não pergunta se quer, né, aceitar Jesus, vem à frente quem quer. Aí eu achei estranho, né? Sempre estranho. Aí, um dia eu falei pra Raquel, eu quero fazer parte. E assim, eu senti, foi uma palavra assim muito profunda. Eu falei assim, eu quero fazer parte disso. Eu já tinha meses aqui e eu não sabia o que fazer para poder dizer lá na frente que queria. Ninguém me chama aqui, né? Faz o apelo aí, ó. Aí eu vou falar pra nós. Aí ela virou e falou assim, não precisa. Eu me senti, eu não sei, foi um misto de sensação. Eu falei, ué, como assim? E aí, teve uma pessoa, né, que frequentando, falou assim, eu acho legal, e depois eu achei, e tem a ver com o que você está trazendo hoje, que é assim, não é forçado, né, que uma pessoa falou para mim assim, eu acho bacana que não tem aquela forçação de vamos, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, né? É verdade, mas não é falado. Eu entendo. Né? E aí, com isso, a pessoa fala assim, eu acho bacana, que não tem aquela forçação de barra, e eu quero ir assim, porque eu quero ir, estou com vontade de ir. Né? O que nós entendemos de não fazer a... Pois não. Se ela quiser, eu faço apelo hoje. Se eu apelo hoje, eu não faço... O que nós entendemos é que, infelizmente, em alguns meios, há de fato uma apelação forçada de Deus está me dizendo que tem mais alguém. E fica aí a música toca, aí aumentou, tem um clima preparado para isso, e aí se parece que está se forçando algo mesmo. O que nós cremos é na soberania de Deus, que a palavra pregada, o Espírito vai abrir o coração. Não é uma questão de decisionismo assim na hora, é uma questão de vida nova. Muitas pessoas que em um culto evangelístico foram assim, emocionadas pela mensagem e foram à frente, muitas vezes foi algo de emoção na hora. Nós não podemos tomar isso como sempre que alguém vem à frente é uma conversão. Não sei, porque infelizmente tem muito clima em torno disso. Né? Pois é. Então, muitas vezes eu conheci uma pessoa que fala, meu pai sempre que vai na igreja aceita Jesus. Há muitos anos ele vai e aceita. Sabe, porque tem uma questão emocional incluída, uma forçação de barra para dizer, Deus está mandando você, eu sei que você está aí. E aí aquela coisa, muitos vieram de meios assim, que é um pouco estranho, mas a gente não tem esse costume mesmo. O Espírito soberanamente abre o coração e depois a gente vai discipulando, vai conversando sobre isso. Ele tem uma influência forte das 4 leis espirituais, não sei quantos já
um método, né, de conversão. É um método interessante, mas como ele vem empacotado dos Estados Unidos, o americano gosta de estatística, mais do que o brasileiro. Quantas almas, né, hoje, Quantas almas? no culto hoje vieram à frente. Billy Graham, né, tinha muita aquela questão disso de Quando nós fomos fazer aquele passeio missionário lá em Manaus. Manaus, e a gente subiu o rio, o projeto lá era bem americano, e era assim, tinha que fazer estatística no final. Então eu acho que a gente acaba ficando marcado por isso, por um costume, e quer ver esse resultado. Eu acho que tem um lado positivo da igreja ver o que Deus está fazendo, ou o que possa estar fazendo no meio do contexto. Então a gente tem dividido. Mas nós entendemos que não há necessidade de uma apelação. A palavra pregada é soberana. Então, o chamado do Evangelho, creia, se arrependa. Isso é suficiente para que o Espírito toque corações. E depois disso, assim, que eu vindo, aos domingos eu estava indo. E sentia falta. Só que depois do dia dessa palavra, assim, foi uma coisa tão assim, sabe aquela chavinha mesmo? Sim. E aí, hoje, quando eu não venho, é como assim, eu não, na quarta-feira, não venho, né? Aí um dia dá para vir, outro dia não. Aí eu venho. Mas o dia que não venho, é como se eu sentisse assim, nossa, não estou lá, mas eu estou lá, né? Aquele sentimento. E o domingo, que é sagrado, quando se acontecer assim, algo que não, é como se estivesse faltando alguma coisa. É uma sensação mesmo de... É um pertencimento, né? Você não está onde você pertence. Aí eu quero fazer de tudo. Hoje a gente atrasou demais, né? Do café, do dia dos pais, o pequeno eu não queria acordar. Mas aquilo eu falei, não vai dar. Aí chegou muito atrasado, eu falei, podia a gente não ir, porque ele vai chegar lá. Mas aquela falta, sabe? Aquela sensação de pertencimento. Graças a Deus, é isso. Diogo. Nessa parte que a vontade não é anulada, que alguns alegam, né? Para querer contradizer a graça irresistível que nós, como homens, somos mortos, como você falou, espiritualmente. Exato. Nós somos incapazes e muitas vezes nem queremos. Não estou querendo. A incapacidade, que nós não queremos buscar Deus. Isso. E quando temos a graça de Deus, nós nos tornamos vivos. Isso. E uma vez vivos espiritualmente, naturalmente queremos buscar Deus. Exato. Exatamente isso. Porque ele muda a nossa disposição de vontade. Então nós queremos. Então não é que a nossa vontade é anulada. Ela é transformada. Como nós estamos vivos espiritualmente, nós fazemos o que a vontade quer. Exatamente isso. Então, exatamente, você pegou o ponto. Não é anulada, é transformada para querer a Deus. Continua a vontade. Um ser humano, uma pessoa, a pessoalidade que nós fomos criados à imagem de Deus, tem vontade, sempre terá. A nossa vontade antes era escrava do pecado, agora transformada pela graça irresistível, a nossa vontade é mudada para querer a Deus. Mas nunca há falta de vontade. A transformação de vontade. Mas não tem muita gente que não tem essa vontade, por exemplo, que se converte, no começo é um fogo, que não perde nada, que delícia. E conforme vai passando esse tempo... Então, mas aí você está confundindo santificação com conversão. Aqui é a conversão, estamos falando de conversão. Um morto espiritualmente, um cadáver espiritual sendo injetada a vida nele. Mudou a vontade, ele quer. A partir daí, ele é um crente, ele é um vivo espiritual. A partir daí é santificação. E o contrário de santificação é que se a pessoa não se santifica e vai perdendo essa chama, e vai se esfriando, e vê que é pesado vir na igreja, é obrigação, é aquela coisa chata. Pode ser um cristão que está andando não no espírito, está andando na carne, está assim, é alguém imaturo, é alguém que está lidando com o pecado de forma muito ruim, está dando vez ao pecado. Com saudades da panela gorda do dia. É alguém que está flertando com o pecado. Mas esse ponto aqui é conversão, tá? É a mudança da conversão, tudo A gente bem? vê na conversão aquela vontade, realmente. Isso. Mas A ideia é que continue, porque ela vai ser discipulada agora, vai conhecer mais do Senhor. E quando ela
mais vazão ao velho homem, ela vai perdendo isso. Coríntios 3, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Cristo Jesus. E se alguém edifica sobre os fundamentos, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é a conversão em Cristo, permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como através Do fogo. Então, a santificação é um processo de como eu vivo para Cristo. Salvação é momentânea. Isso, é pontual lá, a conversão. Vai dar o resultado que a gente chama aí que a Bíblia chama dos famosos, das coroas que a gente vai Galardão. ter no céu, galardão, que a gente consegue explicar. Tá claro aqui essa diferença? A vontade que eu estou falando aqui é o morto espiritual, o ímpio, não crê. Deus muda a vontade dele para ele crer. E ele crê. O que ele está falando é exatamente isso. Quando Deus muda a vontade, não há chance dele não crer. Que é essa diferença do arminianismo, da tal graça preveniente. A graça preveniente vai dizer, Deus dá uma capacidade para a pessoa dizer sim ou não. A minha pergunta é, isso é uma regeneração? Em que ponto o ser humano está na graça preveniente? Morto ou vivo? Deus deu vida naquele momento. Deus deu vida. Então, ele não está morto espiritual. Então, se ele recebe vida, vida na Bíblia é sempre salvação. Nunca é possibilidade ou neutralidade de escolher. Quando Deus dá vida, ele salva. Ele dá vida eterna. Ele não dá vida para se ter a chance de ter mais vida. Ele dá vida. Essa é a falha da graça preveniente, que é uma graça que neutraliza o Estado. Mas não temos texto para isso. Nenhum. Mas eu entendo que é para a pessoa poder crer ou não. Pois é, mas não tem referente, não tem fundamento Não bíblico dá para para isso. entender se Deus manda a gente crer, Isso. se você não tem a possibilidade de sim ou não. Isso. Na minha cabeça isso não entra. Essa é uma Ou você objeção. pode ou não. Essa é uma objeção que nós vamos tratar, tá bom? Josi, depois o Fábio, depois a Regiane. Nós vemos o objetivo de Deus. Deus é o objetivo. Sim, Ele quer salvar aquela pessoa. Ele elegeu e Cristo expiou por causa dela. Ele não quer possibilitar uma viagem para essa pessoa. Ele não quer possibilitar uma mudança de igreja. Ele quer regenerar essa pessoa para que ela creia. O objetivo é salvar essa pessoa a qual ele elegeu antes. E não é frustrado isso, nunca será. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Se ele elegeu, Cristo expiou os pecados dessa pessoa, objetivamente ela vai ser salva. Mas lá no Gênesis ele foi frustrado? Adão não pecou? Deus não se frustrou. Isso estava nos planos dele. O cordeiro já estava morto. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava morto. Deus nunca se frustra. Regiane, depois fala. Pastor, no caso então, eu posso dizer então que um cristão convertido, Sim. ele não tem livre-arbítrio, porque se nós somos salvos pela graça e nós fazemos a vontade de Deus, nós sabemos que é certo e errado. Defina livre-arbítrio. Essa é a questão, gente, tá? Sempre. O que você entende livre-arbítrio por... para mim é você ter a opção de você escolher o que você quer e o que você não quer. Para salvação? Não, a salvação eu acredito que você... se você Então nós não estamos falando da mesma coisa. No caso, então, não é questão de tipo assim, eu não querer salvo, todo mundo quer ser, vamos dizer assim, né? Não, o ser humano naturalmente não quer a Deus. Ninguém quer. Não, eu entendi, essa parte eu entendi. Ok. Quem nos resgatou foi Deus e não nós, que nós temos essa capacidade mesmo. Porque nós perdemos o arbítrio, nós perdemos a capacidade de escolher de forma contrária à nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Mortos. A ilustração clara é, você na sua liberdade não pode voar. Porque a tua natureza não é de pássaro. Para de pegar. A tua natureza é humana. Você não pode, mas eu sou livre. Mas você não pode voar na sua liberdade. O ser humano morto espiritualmente não pode querer a Deus, porque a natureza é morta. A graça irresistível muda a natureza. Agora ele diz, eu quero, porque ele foi mudado na natureza. Então ele não tinha livre-arbítrio,
no sentido de escolher de forma contrária à sua natureza. Um morto não pode escolher a vida de forma contrária à natureza. Deus dá vida agora. Ele escolhe de acordo com a sua natureza. Ele vive. Você me falou já uma vez, mas eu não me lembro. E o que eu fico sempre pensando que uma pessoa ela quer porque ela tem um vazio dentro dela. Isso. Todos nós temos aquele vazio que só Deus pode preencher. Isso é um ponto. Criados à imagem de Deus, todo ser humano tem a eternidade dentro de si. Ponto. Isso não quer dizer que toda pessoa quer buscar o Deus e Pai de Jesus Cristo. Isso quer dizer que toda pessoa tem um vazio, vai procurar no dinheiro, vai procurar na fama, no sexo, vai procurar no que for preencher um vazio. Naturalmente, essa pessoa não quer e não pode preencher o vazio com Jesus Cristo, Filho de Deus. Não quer e não pode, mas ela tem um vazio, porque ela foi feita à imagem de Deus e a eternidade está dentro dela. Ela tem uma noção de que tem mais do que isso. Todo ser humano tem um ponto de contato desse. Tem mais do que isso. Tem alguma coisa além disso, porque Deus colocou isso dentro do ser humano. Mas isso não quer dizer que esse ser humano, todos eles vão querer o Deus e Pai de Jesus Cristo por meio da cruz de Cristo. Não. Ele é cego para isso. Coríntios fala que ele está cego para isso. Paulo fala que ele está morto para isso. Para a salvação em Cristo Jesus. Ele vai tentar se preencher com diversas coisas, que continuam vazio. A nossa palavra para ele só tem uma forma de preencher isso. Tudo bem? Essa diferenciação, esse vazio, não quer dizer que ela está querendo Deus e Pai de Jesus Cristo. Ele é a única solução, mas ela não quer e não pode ir sozinho a ele assim. Deus, Às vezes eu acho que ela não entende, ela não compreende. Sim, porque está morto, espiritualmente. É por isso. Porque está cego e morto. É por isso que ela não entende mesmo. Ela vai rejeitar mesmo. Por mais que você explique, a pessoa tem um véu para isso. Depravação total, você está certa. A graça. Até o Espírito falar, chega, mudei você. Por isso que ninguém pode ir a Deus Se o Pai não trouxer. Muito calvinista aqui, estou gostando. Peraí, Regiane, está respondido? Vamos lá, continua. Eu só falei isso porque esses dias eu estava estudando, porque assim, durante a semana eu estudo a Bíblia com os meninos. Viu, gente? Vamos lá. Vamos lá, isso aí. Toda semana a gente pega lá o versículo, a gente está fazendo, né, o cronograma certinho. Graças a Deus. E eu falei para eles que uma vez que a gente serve a Deus, não existe esse tal de livre-arbítrio. Porque quando nós temos essa opção do livre-arbítrio, dá a impressão de que a gente pode, então sim, faz qualquer coisa, eu te perdoo, e você volta-se a mim e está tudo certo. Eu falei que não, que o pecado ele é um acidente, como o pastor falou na semana passada, e não uma prática na vida do cristão. Então eu fiquei pensando, então não tem isso. Deixa eu só ajustar os termos então. Livre-arbítrio nós tratamos quando se trata de salvação, do ser humano querer a Deus, querer a salvação em Deus. Livre-arbítrio, ele não tem. Escolha de roupa. Escolha de pecar, escolha de fazer o que é certo ou não, a gente vai tratar isso como livre agência. Você sabe o que é para fazer, regenerado, você tem a lei de Deus, você é um crente, mas por N motivos, a falta de comunhão com Deus, você dá vazão à carne, ao velho homem, você escolhe fazer o que não agrada a Deus. Isso eu não vou chamar de livre-arbítrio, eu vou deixar o livre-arbítrio para a questão de salvação, de você escolher a Deus contra a sua natureza. Isso eu vou tratar de escolhas que nós fazemos, que nós somos seres que escolhem. Como você escolhe a sua roupa, escolhe a hora de sair, nós escolhemos, inclusive pecar. O que Paulo diz em Romanos 6 é que nós não somos mais escravos do pecado. Então, você agora tem que lutar, e você agora é capacitado a lutar contra o pecado. Mas quando você alimenta mais o teu velho homem, a carne, você vai, de fato, escolher pecado. Isso é um processo de santificação, que eu não vou colocar como livre-arbítrio. São as escolhas que você faz, sabendo o que Deus quer. Mas o velho homem, como Paulo fala, miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu faço. O bem que eu quero, porque é um regenerado que quer obedecer à lei. O ímpio não quer obedecer à lei de Deus. Entende? Então, só corrigindo o termo, tá? Porque quando se fala de livre-arbítrio, nós temos que dizer o que é isso.
Você isso aí de livre agência. Você age de forma livre com as suas escolhas. Você é influenciado por um monte de coisa. Nessa influência, você tem que ter a mente de Cristo. Você tem que estar cheio da palavra de Deus para não escolher o que a sua influência te diz. E aí você tem essa capacidade. Você pode não pecar. Adão teve o livre-arbítrio, porque ele foi criado bom e ele agiu contra a natureza. Ele escolheu o mal, sendo bom. Foi o único que teve livre-arbítrio de fato. A natureza boa escolheu o mal. A partir daí o ser humano perde esse livre-arbítrio, porque agora o ser humano é morto. O morto só vai escolher feder, morrer, morte mesmo. Eliseu. Por livre-arbítrio, eu não posso. Eu poderia dizer que eu tenho livre-arbítrio se eu, no corpo que eu fui criado, eu resolvesse que eu ia agora viver que nem um peixe, eu ia nadar, parar de respirar. Eu posso escolher isso. Vou morrer. Sim. Não há condição. Não há condição. É isso. É questão de natureza. Talvez Adão tivesse essa natureza, se ele quisesse ser um peixe, fazendo uma analogia. Adão podia dizer, eu posso viver embaixo d'água aqui fora. Eu hoje não posso. Até nascer de novo não tem essa possibilidade. Então, voltando a Adão, foi criado o ser humano. O ser humano não foi criado para viver debaixo d'água. Mesmo na liberdade de Adão, ele não poderia. Porque ele foi criado numa natureza humana. Mas aqui eu estou falando da vontade, da questão espiritual. Ele foi criado bom. E ele agiu de forma contrária, ele escolheu o mal. Em relação ao pecado, eu não posso dizer hoje, eu nunca mais vou pecar. Eu não Isso. consigo fazer isso. Não Por dá. isso, eu não tenho livre-arbítrio para escolher pecado. Porque nós somos. A nossa natureza. É a nossa natureza E por isso a pecadora necessidade de pedir perdão. que foi restaurada e agora tem uma luta dentro da gente, o velho homem e o novo homem. Mas nós não vamos deixar de pecar, por isso que todo mundo morre. Porque nós somos pecadores. É isso que nós somos, regenerados, justificados. Mas nós somos pecadores. Porque foi essa que é a herança de Adão para todo ser humano. Todo ser humano que nasce de uma relação sexual, homem e mulher, vai nascer pecador. A não ser que não tenha uma relação sexual e nasça alguém. Te lembrou de alguém? Por isso que ele não herda pecado. Porque ele não veio de uma relação sexual de um homem e de uma mulher. Não é por causa da relação sexual. Não, Se sim. tudo que Deus fez é bom. Isso. É por causa do... Não, exato. É, Exato. O sexo não é pecado. A questão é que gerar um ser humano naturalmente de uma relação vai gerar um pecador. Porque a herança de Adão passa. A não ser que venha um diferente dessa relação. E aquele negócio de. Vou falar. Bebê profeta, né? Pai do Adão. Ele aproveita vem de um semi-humano, não é? É, então. Jesus veio de um semi-humano? Não. Só assim para gerar alguém puro. Bem-vindo, Jesus Cristo. José. Eu comentei ontem no grupo sobre isso. A gente tem um start a partir de Adão. Sim. Quando afirmamos que Adão tinha livre-arbítrio. E aí eu comentei com ele. Só que o start é na eternidade. Deus elegeu e Deus predeterminou, decretou a queda desse Adão. Sim. Se esse Adão tinha o livre-arbítrio em relação à salvação, como estamos conversando, e ele poderia fazer diferente, então o plano de Deus fica frustrado se ele não peca. O lapso já está pré-determinado. Sim, concordo. Supradeterminado. Concordo. Então nós batemos um martelo que só Deus tem livre-arbítrio. Nós temos essa máxima que só Deus faz o que quer, na hora que quer e quando quer. A partir do momento que Adão tem, nós podemos conceber que poderíamos, e isso muda a confissão de fé, ninguém quer mexer nisso, mas seria uma livre agência também. Eliseu falou de se transformar num peixe, foi uma analogia. Sim. Correto. Nós entendemos que se Adão pudesse escolher não pecar, aí o plano de Deus estaria frustrado, Cristo, antes da fundação do mundo, morto, estaria frustrado. Então a gente ficou nessa seara aí. Ok, mas a realidade da escolha de Adão é uma realidade
foi uma realidade. Ele não foi coagido pela predestinação de Deus. Ele não foi forçado. Algo está me dizendo que eu tenho que fazer isso. Ele foi livre em sua escolha. É isso que eu estou dizendo. Eu entendo que, sim, a queda estava decretada, mas Adão fez isso de forma livre. Soberania de Deus e liberdade humana. Eu não posso dizer... Então, na minha visão, e a confissão de fé também diz, Adão teve esse livre-arbítrio. Ainda que tenha sido decretado. Mas ele estava realmente livre quando decidiu. Realmente. Tá? A vontade dele quis. Ele não estava sendo coagido por um decreto. Mas ele e Eva foram influenciados pela serpente? Foram influenciados pela serpente. E na liberdade ele decidiu. Debaixo do decreto. E eles eram bons, como eles escolheram o mal. Exato. Porque eles foram influenciados. Exato. Então não foi livre. Foi livre. A decisão dele foi livre. Ele quis fazer. É isso que o arminiano faz hoje. O arminiano diz que nós temos a liberdade que Adão tinha no Éden. Nós não temos, por causa da natureza. Isso. A natureza de Adão era boa. Nós discordamos dele nisso, Isso. mas nós concordamos em Adão. Isso. É que a questão é espiritual, né? A questão é espiritual, por exemplo, Adão pode não pecar. Tá lá. Mas se ele não Nós quer, não Deus podemos não pecar. Ele tinha que pecar, Fábio. Decretos de Deus é uma coisa. Tá? Vamos brigar aqui com o decreto de Deus. Não poderia ter sido diferente. Ponto final. E Adão fez isso de forma livre. Ponto final. Então, no caso seletivo, na minha concepção, se ele tivesse livre-arbítrio, ele ia escolher não, porque ele sabia a vontade de Deus. Sim. E ele não estava morto, ele estava vivo. Então ele escolheu contra a vontade dele. Ele teve livre-arbítrio. Sim. Ele teve a liberdade mesmo sob a influência. Ele teve essa liberdade. Eu vejo muitas respostas que eles estão falando, está em Tiago, quando ele fala assim, ninguém diga, por Deus sou tentado. Isso. Eu não acredito que Deus me predestine para pecar. Eu não acredito nisso. Eu falo assim, que Deus me predestine para pecar. O que Deus está fazendo comigo, o Espírito Santo em mim fazendo, é cada vez mais, até me livrando às vezes, de eu não cair em pecados. É o Espírito de Deus agindo em mim. Ele operando o efetuar e o querer em mim. Tá. É essa dificuldade que eu teria também para aplicar para Adão. Então, aí você vai cair em um problema. Deus não sabe que você vai pecar? Ele Não sabe, mas não predestina. Como é que ele sabe sem decretar? Ele escreveu os seus dias. Então, eu tenho essa dificuldade de falar assim, Deus me predestina para pecar. Está no texto, Para pecar. Então, mas Hebreus 4. você está tirando algo da sua vida que está debaixo do decreto de Deus. Aí você tem dificuldade de Deus. O nosso pecado Eu acho que, por exemplo, Judas traiu Jesus por quê? Ele não era Estava predestinado a isso. Ele não era eleito de Deus. As pessoas que pecaram não eram eleitas de Deus. Isso, é isso. Deus não te tenta, mas ele está debaixo do decreto dele. Ele sabia que eu vou pecar, eu vou fazer. Mas como é que ele sabe que você vai pecar? Como é que ele sabe que você vai pecar? Então, porque Deus ele não está preso no passado, ele não está preso no passado, não é preso no futuro, ele anda na eternidade. Por exemplo, assim, eu vejo assim que Deus decretar e Deus saber que eu vou fazer isso é diferente. Eu vou dar um texto. Atos 2 e Atos 4. Vocês, judeus, gentios, Pilatos, Herodes, fizeram tudo que Deus predeterminou e mataram Jesus. Beleza, eles eram salvos. Eles não eram, então. Mas Deus predeterminou o pecado de Jesus. Beleza, mas eles não eram salvos. E Pedro, quando traiu Jesus falou, você vai trair. Então, mas Jesus poderia só saber e nunca predestinado. Mas como é que Deus sabe sem ter decretado? Ele poderia saber, eu nunca tive não faz sentido. Mas é um pecado, mas é horrível. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Pera aí, vamos ver aqui. As coisas mais importantes. Mas algumas coisas ele deixa você fazer. Qual é o texto que você tem para me dizer Não isso? tenho texto, Então, eu tenho lógico. Não, mas aí não é lógico. Não é lógico. O que não é lógico. Então não tem nem fundamento bíblico e nem lógico. Você falar, eu predestino algumas coisas importantes, outras não. O que é importante? Importante é você ter conhecido o Orlando? Mas importante é isso comparado à Segunda Guerra Mundial é importante? Então, o que é importante? É muito subjetivo, Raquel. Mas assim, eu acho que algumas coisas simples da sua vida você decide. E Deus sempre quer que você. Fora da soberania de Deus? Deus não quer que você. Tá certo. Ele não quer. Vontade então, prescritiva. Mas ele sempre deixa você. Ele te testa. Ele não queria lá com Abraão, ele queria saber se ele ia
amava Deus em primeiro lugar no seu coração, ele Deus já sabia que Abraão ou não sabia. Sabia. Então, por Como é que ele fez sabia? o teste? Ele fez o teste, Aí ele foi lá, fez o teste, e Abraão poderia ter pecado, ele poderia ter fraquejado. Ou não? A Ou questão ela não tinha, então, é a gente trabalhar com brincadeira. si, a gente não tem que trabalhar com si. Essas são as dificuldades que a gente vai ter em si. E se não dá para trabalhar com isso. Não, o que não dá para entender, é que parece que é um faz de conta. Não é um faz de conta. Se Deus já sabia que ele ia matar o filho, então estava tudo ok. Mas nunca é faz de conta, sempre tem responsabilidade humana. O ser humano é um ser pessoal que tem responsabilidade. Nunca nós temos na Bíblia fundamento para um teatro. É sempre realidade, debaixo da soberania do decreto de Deus. Sempre assim. Vamos lá, Josi. Só isso. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, os hebreus. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras más que Pilatos fez, como o Fábio falou, do pecado, que Herodes fez, que eu fiz, que eu pequei ano passado, que eu pequei ontem, já estavam pré-determinadas antes da fundação do mundo. Tem textos que a gente não lê, tem textos que a gente passa por cima. Eu passei por isso. Os pastores liam tudo sobre liberdade humana. Quando era na soberania, ele pulava, ele não explicava. Gente, eu quero saber por que isso aqui, a minha obra está predeterminada antes da fundação do mundo. A resposta está na Bíblia. Só ler. Diogo. O problema aqui é que parece que a gente está tentando pegar coisas que são ruins e a gente está querendo, tipo assim, não é possível livrar Deus disso. Quando o avião cai. Isso. Para mim, quando o avião cai, Deus quis aquilo. Ah, mas morreu 300 pessoas. Deus quis. Mas Deus quis. Não, porque Deus não queria que as pessoas morressem. Então quer dizer que Deus, sendo o Todo-Poderoso, não quer aquilo. Bom. Ele não quer que aquele avião caia. Mas acontece. Ele não tem o poder para impedir, então ele não é todo-poderoso. Então, se caiu, é porque isso foi decreto dele. O ponto é você ferir a soberania de Deus. Se Deus não é soberano em algum ponto deste mundo, nós não temos um Deus soberano. Exatamente. Não temos. É porque aquilo lá ele não puxa, a gente não sabia. Então Deus, ele disse que o avião caísse e 200 pessoas morressem? Sim. A gente não tem que questionar por que morreu 200. Nós temos que questionar por que morreu só 200, porque a humanidade inteira tinha que ser extinguida. Justiça de Deus. A gente falou quarta-feira, no dilúvio sobrou só 8. É a pessoa muda a gente do fatalismo. Eu acho que é a mesma coisa que a gente explica quando fala assim, ai, ela era tão jovem, bonita e morreu. Precocemente, né? Antes da hora. Morreu antes da hora. A Josi inteira. Olha lá. Eu acho que a gente tem uma visão de que o que é importante é esse mundo material. E Deus tem como importante o mundo espiritual. Sim. Então, quando morre 200, fala, morreram 200. Dessas 200, quantas vão para o inferno? A gente não pensa nisso. Pensa na morte de 200 pessoas. Então, assim, a gente olha a crueldade da morte da carne. E a gente colocar a importância do que as escrituras ensinam na vida espiritual. Perder a alma. Né? E a pessoa pensa só no Deus é amor, mas lá está escrito, Deus é fogo consumidor. Justo, fogo consumidor, exato. Vamos seguir. Espera aí, fala, Juninho. É rápido, Juninho. Quando a gente fala isso que a gente falou aqui, os arminianos falam que fatalismo é falar que Deus predestinou o seu pecado, então ele é o autor do pecado. Isso. Eles impõem isso a gente. Isso não é verdade. Porque a gente não explica isso. Nós não cremos assim. A gente crê na responsabilidade humana e a soberania de Deus caminhando juntos. É que o assunto, ele estava no pecado, aí ele foi para fatalismo. Nós temos coisas diferentes. Sim, com certeza. Claro que se 1000 pessoas morreram, gente, eu falo assim, gente, a vida está na mão de Deus. 1000 pessoas morreram porque Deus quis. Isso é que saiu do pecado e foi pro... Isso, ok. Vamos seguir, graça a Deus. Eu só queria te falar uma
Vamos lá. Não tem problema não. Eu não tenho pressa. Esse, daqui a pouco é o melhor dos pais. Não, presta para seguir. Semana que vem continua. Quando Deus tocou o coração. Quando Deus tocou o seu coração, ok. Eu era uma criança. E por isso que eu sinto que eu quis. Porque Deus me tocou e eu queria muito alguma Raquel, coisa. você não está fora da aula. Deus tocou e você quis. Eu É isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que às vezes eu Mas poderia Deus tocou falar primeiro. não. Mas Deus tocou, eu poderia falar não. Então, Como é muita isso. gente faz. É isso que você Mas aí fala. eu pensei Fala. que se o Adão era bom e ele não quis. E ele agora, escolheu se o eu- contrário? Se eu não sou boa, eu não ia querer. Entendeu? Isso ficou muito angústia, me dá angústia de pensar nisso. Então. Porque parece que o que eu pensava até então está errado. Que eu não queria, que ele que deu vontade mesmo. Isso. Mas então, mas eu não tenho certeza disso. Só que Porque aí eu fica na minha cabeça dois pensamentos cruzados, sabe? Tá. Vai pra lá e vai pra cá. Vai pra lá e vai pra cá. Só que você não Adão não herdou de você. Você herdou de Adão. Sim. É diferente. Agora, Sim. você Então, está a condição de Adão é diferente da sua. Você está querendo avaliar a sua conversão por uma lembrança que você não tem direito, do seu sentimento. Eu estou avaliando a sua conversão pela Bíblia. Tenho mais segurança para dizer, você, até Deus te tocar uma graça que quebrou a sua resistência, você não queria. Essa é a condição de todos, que rejeitam por anos. Mas parece que é cego, parece não, parece que não entende. Parece não entende, porque o Paulo fala, eles não entendem, quem é o homem natural não entende e não quer entender. Isso é texto bíblico. Mas quando Deus abre o coração, você, parece que eu quis. Sim, você quis, porque Deus fez isso em você. Porque você foi eleito e Cristo expiou seus pecados. E você era morto espiritualmente. Só uma ação dele para fazer você falar, eu quero. Mas você quis, você que quis. O que nós diferimos do arminiano é que quando eles falam, quando Deus abre o coração, você pode falar, não quero. É a tal da graça preveniente, que na verdade não abre o coração, de fato. Abre parcialmente, para dizer, não sei. Isso não tem respaldo bíblico. Uma abertura de coração, uma vida injetada, para dizer, não sei. Acho que não. Nós não temos respaldo para isso. Todos os que foram atingidos pela vida, viveram espiritualmente. Nenhum que foi... Como a Lídia, exatamente, é um dos textos. Mas vamos lá. Pois não. Rapidinho, entendendo todo esse conceito, quando você não tem ainda esse chamado eficaz, ainda você tem o vazio. Sim. Que é o que você precisa ter algo para preencher. Isso, e aí você vai preencher várias coisas. Se você não consegue ainda ter essa virada de chave, que o Espírito ainda não toca, você acha que você teve a virada de chave quando você aceita. Que são as muitas falsas conversões, veio na frente. Mas ainda você não teve o Espírito Santo agindo ainda. Uma regeneração. Então você precisa ser regenerado. Exato. Você teve uma decisão em um culto. Não significa que foi uma regeneração. Foi uma decisão em um culto. Ó, o sininho tocou, eu vou terminar essa parte. Aqui, ó. Definindo graça irresistível. O que isso quer dizer se irresistível? Quer dizer que esse termo, que a ação do Espírito, quando aplica a salvação no eleito, não pode ser eficaz ou finalmente resistido. Por isso que é irresistível. Quando o Espírito aplica a salvação, ele não pode ser resistido. Sempre que quer, o Espírito Santo vence a resistência do pecador, não anulando a vontade, mas transformando a vontade, dando vida para que o pecador, com a nova vontade, creia e se arrependa, e se aproprie da salvação pela fé. Tá? Em outras palavras, ninguém vai reclamar por ter sido salvo. O espantalho que parece que fazem do calvinismo é, eu não quero ir, Deus está me puxando, está violando a minha vontade, eu não queria isso. Ninguém vai reclamar por ter sido salvo, porque quis a Cristo, porque teve a vontade mudada, tá? Se nós estamos mortos em pecados, incapazes de querer a Deus, nós jamais creremos em Cristo e Deus não vencer isso em nós.
Essa é a graça irresistível. É quando o Espírito vence a resistência. É exatamente isso. Pode ser no leito de morte, depois de 80 anos, você ouvindo o Evangelho todo dia. Resistiu. Naturalmente, é isso que o homem faz. Naquele dia, no último dia, o Espírito abre o seu coração. Você fala, eu creio. Você foi vencido pelo Deus soberano. É irresistível. Não dá para resistir quando o Espírito quer abrir o seu coração. Quando o Espírito não quer, você resiste. É natural mesmo. Peraí, doutor Eunice. Você já falou, mas eu vou repetir. Morrer para o pecado e viver para Deus. Santificação é morrer para o pecado e viver para Deus. Você só pode fazer isso regenerado. Só. Numa das minhas leituras, não sei onde, conta de um pastor, de um adolescente que a mãe obrigou a ir na igreja. Ele ouviu um sermão de um pastor quando ele estava na adolescência. Então, vamos voltar aí uns 15 anos. Quando ele tinha 103 anos, ele se lembrou do sermão, se converteu e morreu com 107. E aí a tristeza dele é que ele não tinha aproveitado a vida cristã. Porque ele teve 3 anos de vida cristã só. E essa é a lamentação da lápide dele. Morreu velho na idade e jovem na fé. Jovem na fé. O ladrão da cruz, né? Jovenzinho na fé. Então, morreu. Depois de 80 anos, ele lembrou do sermão. Depois de 80 anos resistindo, o Senhor falou, agora é a hora que eu vou abrir o seu coração com a minha graça. Ele muda a vontade. Ele muda a vontade. Esse aqui eu peguei o bom Jesus aqui. Vai lá. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque o nosso coração é enganoso, enganoso é e isso. desesperadamente corrupto. Exato. Então, às vezes, a gente fica na dúvida de algumas coisas, mas a gente tem que ir para a Bíblia, porque o nosso coração é enganoso. Isso. Então, a gente É a fonte descansa em objetiva. Deus, Eu acho isso muito difícil de falar, porque os arminianos também vão lá, gente. Sim, ok. Parece que a gente fala que é só a gente que está a Bíblia e o Eu resto entendo. é tudo fora da mão. E eles não são, eles são bíblicos também, eles também têm um ponto de vista. Que eu acho que isso que é triste. Que quando você vê a arminiano falando, parece que só eles estão certos. E quando a gente vê os calvinistas falando, só a gente que é certo. Então eu acho que teria que ter um pouco de cuidado com a Eu fala, entendo. tanto de um lado quanto do O outro. que ela está falando é que assim, basear. Então, mas isso, basear a nossa conclusão no nosso sentimento é uma coisa, é isso que ela está falando. E no texto bíblico é outra. O que está colocando aqui é sentimento versus Bíblia. É isso. Eu acho que Deus, não, mas Deus é muito amor para ele fazer isso. Isso é uma questão afetiva. Que é o outro jeito que os arminianos entendem. Que parece que Deus, por ser amor, não pode fazer isso. Então, é uma questão afetiva também que está aí junto. Qual que o texto fala? Que os pecados lá foram predeterminados para que acontecessem. Tem que lidar com o que Deus chama aqueles que Ele quer. Eu tenho que lidar com isso, de forma não afetiva, mas de forma objetiva do texto. Eu vejo assim, tem um cara que eu gosto de ler, Tasso de Curto, ele trouxe uma coisa interessante. Mas ele estava discutindo com um judeu, né, e tal, então ele falou assim, a religião de vocês, que é o judaísmo, vocês buscam uma ortopraxia, que é a busca da prática correta. E o cristianismo, a gente busca pela ortodoxia, a doutrina certa. Então nessa busca tem muita gente que eu respeito muito o arminianismo clássico, não esses caras que falam que é arminiano, que fala que perde salvação agora, né? Não é assim. Então ele fala assim, a gente está em busca da doutrina correta. E às vezes tem muita gente sincera em busca da doutrina correta. Com certeza tem. Ele estudando as escrituras com muita sinceridade. Não tenho dúvidas. Então assim, é normal. A fé cristã era dar-se a conhecer. A gente, cada vez mais que a gente vem à igreja, que a gente lê, que a gente estuda, a gente aprende mais um pouco. Sim. E a gente vai mudando o nosso conhecimento, aperfeiçoando. Diogo? Nesse caso, quando Deus transforma a gente, muita gente, mesmo Deus transformou, as pessoas ainda têm esse questionamento que está tendo aqui. Mas é uma escolha, não sei o quê. Talvez isso seja porque a pessoa não quer aceitar. É o sentimento da pessoa. Então ela precisa arrumar uma justificativa. Não é possível que Deus me levou sem eu ter escolhido. A pessoa ela não quer aceitar. Então, o ponto é que o calvinismo diz: você escolheu após
Deus ter transformado Isso, você. porque não é que Deus está te forçando. Isso. É que Deus te transforma. E quando Ele te transforma, você naturalmente quer. Quer. Não é que Ele está te empurrando. Você quer. Deus não está violando vontade de ninguém, Ele está transformando vontade. Você quer ir para Ele. É isso. Porque É você isso. está vivo Está agora. vivo. E é isso, aí, de novo, a falha da graça preveniente é que Deus dá graça e dá vida também, e o vivo não quer vida. Esse é um questionamento. Não tem um texto para isso. Mas você quer voltar a ser bom. Mas você quer pôr, mas você não pode, porque já mudou de natureza. E aí nós temos problema com isso. Só vou terminar com as definições. Graça irresistível é obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo para que sejamos salvos. Tudo bem? A graça irresistível é quando Deus vence a rebelião. Então eu posso resistir? Pode, até o dia que Deus vence. Porque quem é soberano é Ele, não é você, não sou eu. Vocação eficaz, que é outro nome, é a ação soberana de Deus pelo Espírito Santo, pela qual Ele capacita a pessoa que ouve o convite do Evangelho, abrindo seu coração a responder eficazmente. Veja, Ele capacita a responder eficazmente, não é para talvez responder de forma eficaz, é para quando Ele abre o coração, Ele capacita para você falar, eu quero, é eficaz. Não tem chance de não ser eficaz. Responder a este convite em arrependimento, fé e obediência. Então, Deus chama para que você responda de forma eficaz. E Catecismo de Westminster, para terminar, vocação eficaz é a obra do Espírito de Deus, pela qual, convencendo do nosso pecado, de nossa miséria, iluminando nosso entendimento para o conhecimento de Cristo e renovando nossa vontade. Veja os verbos aqui, ó. Ele nos convence, nos ilumina e nos renova a vontade. Estando assim convencido, iluminado e renovado, o que eu vou querer? Cristo. Porque eu fui iluminado, convencido e renovado na minha vontade. Eu quero Cristo agora. Livremente. Porque a minha vontade agora foi mudada, iluminada. Eu passo a querer. Por isso que você peca no processo de santificação. Porque se você fosse um robô, você ia obedecer ipsis o que ele mandou. O velho homem ainda habita em mim, que eu ainda sou pecador. Agora tem uma luta. No processo você ainda peca. Nesse processo. Vai chegar um dia que, Maranata, não pecaremos mais. Persuade. Ele nos persuade, convence, né? E habilita a abraçar Jesus. Aqui, o que diferimos é, o arminiano diz, tendo sido iluminado, convencido e habilitado, eu digo não. Essa é a diferença. E é isso que eu não tenho texto para dizer. Que alguém habilitado, convencido, iluminado, persuadido, regenerado, disse não. Eu não tenho texto para isso. Aquele moço que era rico, que ele fala com Jesus, aqui eu já tenho guardado os mandamentos, que eu desde pequeno sempre amei a Deus. O jovem rico. Tá. Deus chama ele. Ok? Ele não quis. Sim. Ele não quis, né? Ele não quis, mas aqui o ser humano não quer. É uma pregação. Enquanto ele não for mudado, ele não quer por livre vontade. Ele está fazendo o que ele é, ele não quer. Não é que Deus mudou ele e ele escolheu não seguir. Deus não tinha mudado ele ali. Ele não tinha sido alcançado pela graça. Ele foi um obediente judeu. Fala, faz tudo isso. Jesus também pregou. Então me dá. O texto responde isso. Por isso ele falou assim: Senhor, se nem esse jovem foi salvo, e nós? E nós, como seremos salvos? A resposta é: é impossível. Mas para Deus tudo é possível. O texto responde: ao homem isso é impossível, para Deus nada é possível. Ela está perguntando, tipo assim, Jesus chamou. E mesmo assim ele disse não. Sim, Jesus chama. Muitos são chamados. Jesus chama, quando tem uma pregação aqui, é Jesus chamando por meio da palavra. Muitos dizem não. Jesus continua chamando. A questão é o chamado externo e do interno. Não, talvez seja a pregação de Jesus, né? Poderoso de Jesus, né? Chamou e tal. Mas Jesus chamou os fariseus diversas vezes e os fariseus não quiseram. Ele diz: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Pastor Diogo aí, tá legal hoje. Às vezes a gente usa o texto sem o contexto, sem o texto certo. Isso. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não foi chamado por Jesus. Ele ficou atrás de Jesus. Estava no contexto onde Jesus estava e ele perguntou: bom mestre, que
separei. Aí Jesus vai dizer, aí ele fala, isso tudo eu tenho guardado, ele era um bom judeu. Aí Jesus falou, então vende tudo, dá os pobres e me segue. Eu não quero. Ele não foi persuadido, ele não foi convencido. Mas o que preencheu o vazio dele era o dinheiro. Ele tinha outro Deus. Aí não estou falando a Raquel, mas eu pego só o exemplo sem pegar todo o contexto. Ok. Aí é perigoso. É o que nós fizemos. O contexto é o contexto, tem que ser levado. Diogo, depois o Mauro. Outra parte com esse jovem é Pedro. Esse jovem, Jesus chamou. Ele recusou, mas porque ele não foi transformado, ele não queria. Colocaram de Pedro, na hora que pescou, automaticamente ele se ajoelhou e aceitou a Cristo. Porque ali ele foi convertido. Ele atendeu ao chamado. Atendeu ao chamado, porque ali Deus transformou ele. Tem um chamado interno que acompanha o chamado externo. Isso é a graça existir. Esse é o chamado interno. Deus chama. É isso. Ele não chamou o jovem, mas chamou Pedro. Por isso que o jovem recusou e Pedro aceitou. O que é natural da recusa. Porque quem não foi transformado vai recusar mesmo. Mauro. A gente vê essa questão do trabalhar do Espírito Santo, no convencimento, até no ladrão da cruz. Ele entende a profundidade do pecado, quando ele fala assim, nós dois era para estar aqui, ele não. E ele entende quem está ali, ele entende quem está ali, então quer dizer, já vai trabalhar a questão do convencimento do seu estado pecador, e ele reconhece o Cristo do lado. Se o Cristo estiver no seu reino, ele entende. Ele sabe quem é. Então, quer dizer, o Espírito Santo já começou a trabalhar nele no convencimento aí. E essa restauração do Éden, né? Toda a viração da tarde, essa comunhão, não existe ser humano que vai falar que não. O que a gente trabalha na graça de Deus. O ser humano, você, esse criador, que só a gente vê hoje em dia, né? A natureza, a questão toda, o ser humano, você não vai ter essa comunhão com ele. Não tem lógica. Se você é aberto, se você é vivificado, você quer. Exatamente. Que é a natureza. Regiane, a gente termina, tá bom? A Deus já está ali, ó. Fala, Regiane. Essa é a minha dúvida. Vamos lá, aí já veio. Adão tinha umbigo, aí eu não sei. Mateus 24, deixa ela falar a dúvida e fala que é semana que vem. Coitado. As crianças estão pegando fogo ali atrás. Mateus 24, 11, está falando assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok. No caso, isso aqui seria da grande tribulação. Apocalipse vai dizer também essas cartas lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, olhando numa questão bíblica inteira, é uma consequência natural do que foi salvo, porque Deus preserva. Deus nos preserva para que nós perseveremos. É uma junção de responsabilidade humana também. Continue na fé, nós somos chamados, permaneça na fé, livre-se do pecado. Aquele que perseverar será salvo, de fato, porque é uma consequência de que foi regenerado. A perseverança, estar na fé, não abandonar a fé, nunca perder salvação, é consequência de que foi eleito, teve seu pecado expiado e vive a vida de santificação. Mas o chamado continua. O próximo ponto, 20, é a perseverança. Aquele que perseverar até aquele ponto, saberá a resposta. Gente, semana que vem continuamos, tá bom? Deus abençoe. Vamos agora para as crianças. Eu vou chamar, peraí, só dá uma pausa aí. Pergunta aí. Finaliza. Gostei, muito